Boa tarde a todos e todas. A gente dá sequência às nossas entrevistas do segundo Simpósio de Direitos Brasileiros, entrevistando hoje o professor Conrado Hubner. O professor Conrado Hubner é professor do Departamento de Direito da USP, ele é doutor em Ciência Política pela USP, doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo, e ele vai lançar em breve um ensaio sobre conjuntura constitucional na coleção Pandemia, da editora Todavia, e tem lançado uma série de pequenos ensaios nesse contexto. Agradecer muito ao Conrado por ter aceitado fazer essa entrevista, para dar sequência a isso, né? Essa entrevista vai ficar disponível nos canais do Le Bon Diplomatique Brasil e do IFCH Unicamp, também vai ficar disponível como podcast nos vários tocadores do canal do IFCH Unicamp. Então, muito obrigado, Conrado. Prazer é meu, Jorge, muito obrigado pelo convite, obrigado, Camila. É uma honra estar aqui contribuindo com esse bate-papo. Obrigada, Conrado, é um prazer para a gente poder recebê-lo. Eu vou, então, já começar com as perguntas. A primeira pergunta que a gente quer fazer para você é sobre o judiciário, né? Então, o judiciário assumiu um inegável protagonismo após a Constituição de 88. E, posteriormente, esse protagonismo ganhou ainda mais intensidade. Então, a gente queria saber se você apontaria algum momento ou personagens exemplares nesse processo. Eu acho, de fato, acho que não é mais novidade nem para a ciência política, nem para qualquer observador da política brasileira, muito menos para observadores do mundo jurídico brasileiro, que o judiciário ganhou protagonismo, um protagonismo que não foi surpreendente, dadas as expectativas, promessas e direitos reconhecidos na Constituição de 88, e também dos instrumentos para viabilizar e reivindicar esses direitos que foram criados. O Supremo Tribunal Federal, para começar pela cúpula do judiciário, ele foi inteiramente redesenhado na Constituição de 88. E apesar de ter sido redesenhado no papel, ele demorou alguns anos para ganhar tração e se descobrir nessa multiplicidade de novas funções que ganhou da Constituição de 88. Então, os anos 90, eu diria que foram um período preparatório do terreno, em que o STF foi crescendo gradualmente, a partir também de filosofias inovadoras de interpretação da Constituição, a ideia de mudança social como papel tanto do constitucionalismo brasileiro, mas também do judiciário brasileiro. Então, o fenômeno da judicialização, basicamente a condução dos grandes conflitos sociais e políticos do país por meio de decisões judiciais, não só do STF, mas nas instâncias todas do judiciário brasileiro, ela cresceu, ela não foi inesperada e não foi surpreendente. Nos anos 90, a judicialização de direitos fundamentais, de grandes casos, ainda era incipiente, direitos sociais, que era uma coisa nova, começaram a ser judicializados naquela época, talvez um marco tenha sido as decisões do STF sobre os medicamentos retrovirais na política de saúde contra o HIV, enfim, tem marcos muito interessantes aí, eu acho, nesses 30 anos. Mas eu jogaria assim, década de 90 como passos bem iniciais, a primeira década dos anos 2000, o início dos grandes casos de direitos fundamentais, casos marcantes, como aborto de fetos anencefálicos, como julgamento de política de cotas, como julgamento de célula-tronco, um conjunto de casos que entraram no cânone da autoimagem do Supremo. E aí, ainda pensando em momentos, eu acho que tem um momento enorme de reconfiguração ou de um divisor de águas em termos de, não de judicialização do ponto de vista puramente quantitativo, porque para isso não foi exatamente relevante, mas de judicialização do ponto de vista da exposição pública e politização da corte, que foi um momento, foi a década anticorrupção, por assim dizer. Foi o julgamento do Mensalão, em primeiro lugar,
e depois a onda da Lava Jato embutida no processo de impeachment. As duas coisas não eram juridicamente imbricadas, mas politicamente elas se retroalimentavam, né? Então, acho que quem estuda judiciário e STF em particular, nessas 3 décadas, poderá ter, sem menor dúvida, esses marcos. Os próprios ministros passaram a ser identificados publicamente, os 11 ministros passaram a ser muito mais conhecidos que outros atores políticos do Brasil, a TV Justiça os expôs demais. Então, a primeira década dos anos 2000, a TV Justiça era um lugar em que apenas uma pequena comunidade assistia, os grandes casos de direitos fundamentais. A TV Justiça ajudou muito a imensa duração que as sessões passaram a ter no comportamento dos juízes, mas o mensalão, nesse sentido, foi muito marcante. E só para... Eu acho que teve um elemento da pergunta interessante, que era selecionar um momento ou um personagem exemplar desse processo. Claro que tem muitos personagens importantes, eu não vou fazer aqui uma distinção de importância, mas talvez eu possa selecionar um, porque ele esteve presente em diferentes condições em todo esse período, e continua presente. E em breve virará, em breve eu digo, se tudo correr bem, porque não é o próximo, mas ainda assim, em breve virará presidente do STF, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso foi uma espécie de soldadinho da Constituição de 88 durante toda a década de 90, como professor e advogado. Era um autor de manuais de direito constitucional, era o elaborador de tudo que ele chamava de nova interpretação constitucional, como se a Constituição exigisse um novo momento, uma nova forma de transformação. Ele escreveu e foi muito lido por um certo público da formação jurídica. Ele foi, ao mesmo tempo, um advogado, de um lado, um advogado corporativo muito bem sucedido, mas, de outro lado, ele teve também a capacidade de ser protagonista nos grandes casos de direitos fundamentais. Então, o Luiz Roberto Barroso, como advogado no STF, estava sempre presente, em muitos casos, na condição de advogado pro bono, de todos esses casos importantes de direitos fundamentais que foram marcantes na primeira década dos anos 2000. E, finalmente, ele virou ministro, e virou ministro no fim do mensalão. Então, acompanhou todo esse processo, é uma espécie de pensador do Supremo também. Podemos gostar ou não gostar, ele tem formulações muito, muito extravagantes até, sobre como ele enxerga o papel do Supremo na democracia, sobre como ele enxerga o papel de cortes constitucionais na democracia. Então, eu acho que tem muitos personagens importantes nesse processo, mas o Luiz Roberto Barroso é meio único, porque ele tem cumprido um papel relevante de maneira crescente, mas desde o começo. Ele perpassou esses 30 anos e certamente tem muitos anos pela frente ainda. Não, ótimo, Conrado. Então, e seguindo então a nossa conversa aqui, uma outra pergunta que eu queria te fazer, agora já relacionada mais diretamente ao nosso tema do simpósio, né, tema do colóquio. Isso quer dizer, uma série de autores aponta que há uma forte expansão de discursos de direita no Brasil ao longo da última década, né? Isso quer dizer, nesse contexto, como que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal teriam sido afetados? Isso é uma primeira dimensão, né? E outra dimensão, como que isso influenciou a atuação deles durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, assim como as consequências institucionais desse impeachment? Eu acho que para tentar ser honesto e rigoroso, acho que uma pesquisa mais séria está por ser feita, que responda a essa pergunta especificamente. Olhar especificamente para o judiciário, para as instituições do sistema de justiça, e saber como elas reagiram ao que se pode chamar da onda da nova direita, que em um certo momento se conecta com o bolsonarismo. As duas coisas
têm origens distintas, mas tem um momento que elas se fundem e se mantêm em tensão e assim por diante. Então, eu não tenho uma resposta absolutamente elaborada sobre isso de maneira mais rigorosa, que eu acho que cientistas sociais que têm estudado o tema poderão responder. Mas o que eu acho que é importante ressaltar como ponto de partida é que, né, essa onda, essa avalanche anticorrupção que começa no final da primeira década, mas que vai culminar no primeiro grande julgamento, um julgamento extraordinário em muitos sentidos, que é o do Mensalão, e mais especificamente, ali o discurso anticorrupção agressivo, antipolítica, muito moralista, muito simplista e redutor no diagnóstico do sistema político brasileiro, etc., começa a ganhar uma voz judicial impressionante, né, reverberada nas vozes dos próprios ministros. Mas eu acho que o movimento da Lava Jato, que é muito mais complexo que Mensalão, tanto em termos do objeto investigado, quanto em termos de toda a infraestrutura institucional envolvida na operação, eles são incomparáveis, né? A Lava Jato envolve uma operação com objeto desde o começo indeterminado, foram ramificações infinitas a partir de um primeiro foco de corrupção, que envolveu da primeira instância à última instância do Poder Judiciário, que envolveu uma enorme força-tarefa do Ministério Público Federal, com Polícia Federal, com o Ministério da Fazenda, com órgãos de fiscalização. Então, toda a arquitetura institucional disso foi muito complexa, mas eu estou dizendo isso só para dizer que esse foi o momento em que o judiciário passou a se enxergar, ou parcela do judiciário, claro, a parcela que embarcou no lavajatismo, ela passou a se enxergar como uma espécie de cruzada, numa missão institucional. Passou a ser uma espécie de instituição com causa. E a causa era o combate à corrupção. E, em nome dessa causa, muitas relativizações de garantias jurídicas e de direitos e assim por diante passaram a ser aceitáveis, porque tudo era aceitável em nome da causa. Passou a ser aceitável também e ser praticado uma espécie de administração da opinião pública por meio de uma constante estratégia comunicativa. Então, isso gerou, enfim, tensões em relação aos rituais de imparcialidade que esse tipo de processo tem que ter, e criou-se uma espécie de doutrina jurídica da excepcionalidade, né? Quando o Sérgio Moro é questionado no Tribunal Regional Federal pela primeira vez em relação a vazamentos públicos de informações sigilosas, sempre com um timing muito bem calculado, o Tribunal Regional Federal ali crava uma doutrina jurídica de exceção da Lava Jato, em que, na frase de um desembargador, ipsis literis era algo do tipo: para um caso único, uma solução única; para um caso absolutamente extraordinário, uma solução extraordinária. Então, isso revela um pouco a relativização de muitas das premissas que garantem, de um lado, a independência judicial, a independência funcional do Ministério Público, a garantia da imparcialidade judicial, um pouco a discrição em termos de ética judicial, de como se deve relacionar com a esfera pública. Isso veio na mesma onda em que o uso de redes sociais para se comunicar passou a ocupar um espaço muito relevante, né, na esfera pública brasileira. Então, juízes e procuradores mergulharam nisso também, sem muita cautela, e era um terreno novo em que os próprios padrões de ética
profissional, seja de procuradores, seja de juízes, ainda não estavam muito bem consolidados. Então, acho que essa é uma forma de contar, uma forma incompleta, mas um ângulo muito importante de se contar essa história. O judiciário passou a ter causa. O judiciário abraçou a causa da luta contra a corrupção. Isso passou a ser justificativa de decisões específicas. O judiciário não tem uma política anticorrupção. O judiciário decide caso a caso, aplicando a lei caso a caso, com mais rigor, com menos rigor, a partir de padrões interpretativos que podem divergir, etc. Mas não existe uma missão institucional que não seja a missão genérica de aplicar corretamente o direito, né? Então, isso é característico e é importante. Isso, claro, como isso influenciou a atuação no processo de impeachment, como eu vinha dizendo, o processo de impeachment juridicamente não tinha nada a ver com a Lava Jato, né? A presidente Dilma Rousseff estava sendo acusada de um crime de responsabilidade muito específico, muito técnico, sempre algo um pouco árido para quem não conhece os arcanos da contabilidade financeira pública, etc. Mas o fato é que na esfera pública, estrategicamente, as duas coisas andaram par e passo. Então, acho que não há ato mais exemplar de interferência da Lava Jato no processo de impeachment do que a decisão do juiz Sérgio Moro, de um lado, do juiz Sérgio Moro, na verdade, para divulgar as gravações telefônicas que foram interceptadas de maneira... Primeiro, o sigilo foi levantado de maneira ilegal, mas mesmo as gravações, a totalidade das gravações telefônicas não estavam autorizadas judicialmente, tinha um problema de cruzamento de horários, etc. Então, essa foi uma decisão do Sérgio Moro, que, ao mesmo tempo, gerou, no mesmo dia, uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que invalidou, uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, rasgou uma doutrina do direito público, que não há ato mais discricionário do chefe do executivo do que nomear os seus cargos de confiança, ministro, e um ministro do STF anulou sozinho essa nomeação. E claro que o STF nunca voltou a esse caso. O Gilmar Mendes decidiu sozinho, e esse foi um divisor de água de todo esse processo, né? Dali em diante, o impeachment da presidente Dilma Rousseff se definiu. Claro que há outras conexões. Se a gente olhar toda a operação Lava Jato ao lado do processo de impeachment com uma lupa, você vai ver sincronias grandes ali. Se você for ver o conteúdo da Vaza Jato, que foi o vazamento da comunicação entre o juiz Sérgio Moro e outros membros do Ministério Público, etc., você também vai enxergar isso. Então, as duas coisas se imbricaram completamente. Acho que só para fechar com acho que o conceito maior que indica isso é um momento de politização da justiça. Politização da justiça, de novo, é um conceito que pode significar algumas coisas e é usado em alguns sentidos diferentes, mas nesse sentido específico é a justiça entrando na briga partidária com uma causa de condenação genérica e reducionista da política, e aplicando a panaceia do direito criminal para lidar com um problema estrutural de corrupção, institucional de corrupção. Então, essa é a grande tragédia dessa confusão geral. As lentes jurídicas para olhar para a corrupção são as lentes do processo penal, especificamente, são lentes muito redutoras. E foi aí que o sistema de justiça mergulhou, né? Numa missão messiânica que nos levou onde nós estamos. Muito obrigada, Conrado, pela resposta. Bom, nossa próxima pergunta é o seguinte: bom, tem um amplo debate sobre a base social do bolsonarismo, né? E afirma-se que parte importante de membros do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal comporia essa base. E a gente queria saber, enfim, o que você acha disso e como que você avalia essa situação, caso você ache que ela se confirme.
De novo, eu não sou estudioso da sociologia do bolsonarismo, e há estudiosos muito interessantes fazendo contribuições a respeito, como Esther Solano, Rosana Pinheiro Machado, Davi Nemer, Isabela Calil. Então, acho que fazer essa ponte entre o que eles vêm produzindo e atores de dentro do judiciário, do sistema de justiça especificamente, salvo engano, esse tipo de estudo ainda não foi feito, mas o caminho seria seguir por essa linha que já está aberta de investigação. Mas eu tenho algo a dizer aqui, que a gente não precisa necessariamente aprofundar essa pesquisa para saber que o bolsonarismo, tal como se configurou nesse sincretismo de diferentes grupos que se casaram aí, o bolsonarismo casou muito bem com certos princípios da magistocracia. Magistocracia é o termo que eu uso para me referir a uma parcela das profissões, não só da magistratura brasileira, mas das profissões do sistema de justiça, que carregam certas ideologias e certas práticas que são obstáculos à democratização do sistema de justiça. E entre outras características e atributos da magistocracia, eu destacaria duas que se casam muito bem com a forma bolsonarista. A primeira, a magistocracia, ela é autoritária. Ela é autoritária porque tem concepções absolutamente inconstitucionais de proteção de direitos fundamentais. Então, a violência policial brasileira e o encarceramento em massa brasileiro, eles são de autoria do sistema de justiça. Claro que isso envolve também uma certa política pública populista, de aprisionamento, etc., mas as grandes instituições que, de fato, chancelam o encarceramento, não só em termos quantitativos, o encarceramento ilegal brasileiro, né? A gente não pode esquecer que as prisões, não só o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, como as prisões provisórias prorrogadas indeterminadamente, de maneira ilegal. Portanto, as prisões ilegais correspondem a 40% da população carcerária brasileira. Isso é uma obra do Judiciário e do Ministério Público. A violência policial irrestrita, acho que a instituição mais não acomodada ao Estado de Direito no Estado brasileiro hoje é provavelmente a polícia também. E o nosso modelo, a nossa arquitetura institucional para se trazer a polícia para o Estado de Direito é um modelo institucional que pede muito ao Ministério Público e ao Judiciário, que não estão dispostos a fazer muita coisa por isso. Então, acho que uma primeira caracterização é essa: o Judiciário e o Ministério Público, ou aquela parcela que eu caracterizaria como a magistocracia, que é hegemônica, não é só uma fração pouco representativa, ela é hegemônica no Judiciário brasileiro, talvez não na cúpula, porque as formas de entrada na cúpula da cúpula, como o STF, são formas mais arejadas, mas ali o miolo do Judiciário brasileiro é dominado pela magistocracia, e elas, basicamente, têm tudo a ver com o bolsonarismo. Outro foco de investigação necessário também são grupos internos, grupos associativos dessas profissões, que, de fato, passaram a abraçar ideias mais diretamente relacionadas ao bolsonarismo. No Ministério Público, por exemplo, tem um grupo chamado Ministério Público em Defesa Pró-Sociedade, acho que é Pró-Sociedade, que nada mais é do que uma forma de tentar elaborar doutrinariamente filosofias que eu não chamaria de conservadoras, porque não há nada de conservadorismo na ideia de que direitos humanos não se aplicam para quem está preso, de que existe uma cultura da bandidolatria em qualquer tentativa de se proteger direitos fundamentais de pessoas envolvidas com processo criminal, etc. Então, as afinidades são enormes, mas a elaboração mais refinada do argumento eu deixo para os sociólogos.
Ótimo, obrigado de novo, Conrado. Seguindo então um pouco nessa linha, como que você refletiria sobre a relação entre a Operação Lava Jato e, digamos, o governo de Jair Bolsonaro, né? Isso quer dizer, porque essa própria ideia de uma operação do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário, em parte, né, dado o papel que o Sérgio Moro tinha como um ator político, eu tendo a crer que isso por si só já é algo curioso, né? Quer dizer, uma operação fala, uma operação age politicamente. Então, eu queria um pouco que você comentasse isso e, quase como consequência disso, qual seria a possível consequência da saída do Sérgio Moro do governo. Isso quer dizer que não é tão distante, mas parece distante, dado esse tempo estendido da pandemia, né? Para essa relação. Isso quer dizer, então, como a Lava Jato se relacionaria com o governo e qual seria a consequência da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça para isso? A Lava Jato, ela se tornou muito mais do que uma simples operação, né? Ela se tornou um adjetivo, ou melhor, um substantivo. O lavajatismo se tornou um substantivo para designar uma reação doutrinária, entre outras coisas, uma reação doutrinária sobre o papel do sistema de justiça e sobre as garantias constitucionais no processo penal e no combate à corrupção. E eu acho que não há nenhum exemplo mais claro de instrumentalização da Lava Jato do que a ida do juiz Sérgio Moro, que foi desde o começo a grande estrela da Operação Lava Jato, a ida do Sérgio Moro para o governo, né? De um governo que tenha agido ele corretamente ou não, tecnicamente ou não, a Lava Jato ajudou a eleger. E que o próprio ministro Sérgio Moro, perguntado meses antes da eleição se teria interesse de fazer parte de um eventual governo Bolsonaro, etc., disse com todas as letras aquilo que era correto dizer. Ele falou, olha, jamais aceitaria porque isso comprometeria a integridade de tudo que eu estou fazendo. E meses mais tarde ele negou, ele não negou o que disse, ele basicamente negou o princípio, ele aceitou o convite, sem contar dos vários vazamentos feitos ao longo do processo eleitoral, etc., mas o fato é que ele foi para o governo e o lavajatismo, essa postura, esse conjunto doutrinário de combate à corrupção passou a fazer uma perna a ser uma perna do bolsonarismo, né? Desse conjunto multifacetado que o bolsonarismo representa, o lavajatismo, o discurso da pessoa de bem, que não é corrupta, e do combate criminalizado da corrupção, foi fundamental para a eleição de Bolsonaro, foi fundamental para a composição da base de Bolsonaro, e a saída do Moro, em princípio, deixou essa parcela dos apoiadores de Bolsonaro um pouco órfã, né? Não sei se é muito cedo para dizer que aquela parcela lavajatista abandonou o governo Bolsonaro, mas certamente abalou um pouco as bases de sustentação do bolsonarismo. Isso ainda, acho que isso segue um pouco em aberto, mas a saída do Moro certamente tira a credibilidade de qualquer compromisso do governo Bolsonaro com um combate sincero à corrupção. Não só a saída do Moro, a todos os dobramentos que vieram depois da saída do Moro. Porque a saída do Moro também tem relação com a interferência do presidente na Polícia Federal, com a dificuldade do presidente da República respeitar a ideia de autonomia institucional. Então, o ambiente mais confortável para um governo com tendência autoritária é um ambiente em que instituições estão capturadas, politizadas e servis aos interesses e projetos do presidente. E Polícia Federal teve um braço de ferro com o Moro e foi até o final, e ele passou a interferir. Poderíamos discutir Ministério Público e Procuradoria-Geral da República também, mas acho que a consequência institucional da saída do Moro
é uma vitória de Bolsonaro em termos de interferência em instituições de controle. Que ao longo do primeiro ano de Bolsonaro, outros exemplos ocorreram também, não necessariamente na Polícia Federal, que aparentemente o Sérgio Moro conseguiu manter sob a sua alçada, mas em outras instituições de fiscalização, em relação às quais Sérgio Moro também foi complacente e fez vista grossa. Mas quando tocou no feudo da Polícia Federal, aí gerou o conflito e a ruptura com Sérgio Moro. Então, acho que essa é a consequência institucional. Consequência política, eu vejo como que está ainda em aberto. A expectativa de que a base de sustentação do Bolsonaro despencasse a partir da saída do Sérgio Moro não se confirmou. Mas eu dividiria isso em duas partes mesmo, né? A consequência institucional é essa: o Bolsonaro continua a conseguir certas capturas institucionais, restam poucos lugares para ele colonizar ainda, mas do ponto de vista político, esse é o momento em que Bolsonaro parece não ter sido afetado em termos quantitativos. Claro que a gente sabe que parte da elite econômica segue com Moro, mas essa elite econômica vem sendo substituída por outros grupos de apoio a Bolsonaro. O fato é que o Bolsonaro continua girando em torno, até onde a gente sabe, ali em torno dos 27%, 30%, que, apesar de 3 meses de pandemia, de todo o tumulto político dessa fase, continua estável. Obrigada, Conrado. Imagina. Bom, a gente também queria saber, pensando no governo Bolsonaro, né? Como que você avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal ao longo do governo? A gente queria saber se você acha que houve alguma inflexão significativa durante o governo do presidente Bolsonaro. A avaliação do Supremo ao longo do governo Bolsonaro, acho que a avaliação, o senso comum que se construiu é que o Supremo, eu nem sei dizer se houve um ponto de inflexão, houve um ponto de maior acirramento, que é recente, mas eu acho que a atuação do Supremo foi bastante convergente e estável na linha de estabelecer limites ao governo Bolsonaro. Então, esse é o senso comum. O STF foi, no primeiro ano, um local de resistência ao governo Bolsonaro, porque declarou a inconstitucionalidade de algumas normas importantes, produzidas naquele ritmo de blitzkrieg no começo do governo, né, nos seus assuntos-chave, etc. E essa parte da história, de fato é importante, mas eu acho que essa é uma história muito incompleta, porque o STF ele não é um corpo, não é que ele não é um corpo homogêneo, ele é um corpo muito incoerente e muito fragmentado, muito mais do que um tribunal pode e deveria ser. Então, uma primeira divisão importante quando se olha para o STF, especificamente nesse período do governo Bolsonaro, é a tensão que surgiu entre o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, e o resto dos ministros, né? O Dias Toffoli adotou, isso não veio com a eleição de Bolsonaro, ele adotou, desde que ele assumiu o STF, meses antes da eleição de Bolsonaro, toda uma ideia empolada em palavras que dizia respeito a uma nova separação de poderes, a busca do diálogo, de menos conflito, de menos judicialização, que era um palavrório muito retórico e muito vazio de significado, porque na prática, basicamente, se mostrou como uma espécie de permanente sinalização de uma vontade de cooperar. Coisas que não são próprios do Poder Judiciário, né? O Toffoli, ao abrir o ano judicial de 2019, anunciou o que ele chamou, de novo, de uma maneira muito pomposa e muito oca, de pacto republicano.
um pacto republicano pelas reformas estruturais do Brasil. Isso não tem a menor condição de um tribunal se comprometer com isso. Um tribunal julga a legalidade e a constitucionalidade de reformas. Ele não se compromete com reformas. A reforma da Previdência, reforma tributária, tinha lá todo um catálogo de reformas que se confirmava formalmente nesse documento que ele produziu, nesse discurso que ele fez, mas também em gestos concretos de frequentar os bastidores e as solenidades do poder. Então, essa demonstração espalhafatosa de colaboracionismo, para mim, é algo muito preocupante. E jogam muitos grãos de sal na ideia de que o STF foi um local de resistência. E outra coisa que joga outros grãos de sal é que o STF tem essa característica de uma pauta infinita de casos. E nessa pauta infinita de casos, é sempre importante observar e reconhecer aquilo que o STF decide, mas é importantíssimo, e mais importante ainda, saber o que o STF não está decidindo. O STF deixa de decidir um monte de coisa, de maneira completamente acriteriosa, ou melhor, por critérios absolutamente não públicos, não abertos, sobre o que ele não está decidindo. Então, um episódio, para mim, marcante do colaboracionismo do Toffoli foi o episódio do decreto das armas, que foi uma das medidas mais grosseiramente ilegais produzidas pelo governo Bolsonaro, que basicamente revogou e produziu um novo decreto para regulamentar o Estatuto do Desarmamento, que basicamente liberava, quase que de maneira irrestrita, o porte de armas para uma série de categorias profissionais, o que facilitava enormemente a qualquer pessoa ter armas, e que, quando questionada pelo STF, uma articulação que ainda ficou muito obscura ali, no momento que o governo percebeu que o STF estava tendente a revogar esse decreto, a anular esse decreto, o governo, antes do STF, revogou por conta própria, se antecipou, e minutos depois produziu 3 novos decretos que basicamente em conjunto diziam a mesma coisa que o decreto anterior, e o Toffoli tirou da pauta de julgamento com um argumento do ponto de vista fático, cínico, de que aquela ação anterior tinha perdido objeto, porque o decreto tinha sido revogado. Então, esse é um pequeno exemplo de manifestações de colaboracionismo também. Essa pergunta também acho que exige que se fale pelo menos mais 2 coisas. Primeiro, é o jeito do STF, esse jeito despedaçado, fragmentado, individualizado do STF. Isso já vem sendo avisado por muitos estudiosos do STF. É uma forma que o enfraquece, né? A dimensão institucional e supra-individual do STF, ela vai se evaporando, ela fica muito rala. As decisões do STF passam a ser associadas cada vez mais a quem tomou a decisão monocrática, e assim por diante. Então, no momento de governo Bolsonaro, esse é o tribunal perfeito para ser capturado. Não só porque cada ministro individualmente pode obstruir decisões do colegiado, seja pedindo vista, tem uma série de estratagemas por meio do qual um único juiz no STF obstrui a capacidade do STF de fato decidir. E quando o STF decide, em geral, decide de modo monocrático. Monocrático é uma decisão frágil porque eu identifico a pessoa, e essa pessoa tem uma biografia, tem certo comportamento público, tem uma certa forma de interpretar o direito, ou seja, aquela forma jurídica institucional de se despersonalizar a decisão, de ser uma aplicação do direito respeitável e com autoridade pelo procedimento, passa a ser identificada como uma pessoa. Isso enfraquece qualquer tribunal. Então, o STF, ao meu ver, percebeu de maneira muito tardia, de maneira ainda envergonhada e assustada, nas últimas semanas, que a ameaça estava batendo na sua porta já. Né? E o que parece, quando você falou de ponto de inflexão, eu não sei ainda se caracteriza um ponto de inflexão,
É muito cedo para dizer, porque o STF passou a tomar algumas decisões de maneira colegiada, mas não colegiada porque o colegiado se reuniu, mas colegiada de maneira quase unânime. Uma decisão do STF por 9-1 é uma decisão, simbolicamente, carrega uma autoridade mais forte do que um 6-5. Então, tudo isso são elementos conhecidos da história universal das cortes constitucionais, de cortes supremas, mas que, aparentemente, passaram a pesar no STF. Eu acho que o ponto de inflexão é esse, o discurso e a linguagem do golpe, protestos seguidos semanalmente, por meses a fio, falando em fechamento do Supremo, a ideia estapafúrdia de que um artigo da Constituição autoriza a intervenção militar. É uma soma de ataques verbais e também simbólicos contra o STF que eu acho que ele se vê acuado. E nesse momento de acuamento, me parece que tem sinais de que o STF começa a tentar respirar e adotar um modo de sobrevivência. É muito tarde para esse modo de sobrevivência, mas talvez ajude, né? Talvez seja a única coisa que possa fazer essa altura do campeonato. Seguindo esse ponto, Conrado, quer dizer, eu acho que esse debate sobre o veto e sobre a capacidade de determinação da própria pauta, né, isso quer dizer, uma própria acomodação das mudanças institucionais depois da emenda 45, né, isso quer dizer, o tempo que demora para as instituições começarem a se acomodar e os atores começarem a utilizá-las, não é isso? Quer dizer, tem um debate do Diego Werneck, de muita gente que faz sobre essa questão do monocratismo, né, que você apontou agora. E sim, eu ia até levantar a coisa, acho que você já respondeu essa pergunta, colocando que talvez essa ameaça, não só do bolsonarismo, né, mas até dos militares, quer dizer, assim, embates se coloca, né? Mas eu queria que você falasse só um pouco mais sobre, tudo bem, claro, o tempo é muito curto para fazer qualquer análise em relação à lógica de decisões, né? Mas, dado a intensidade dos acontecimentos políticos, acho que a gente pode fazer uma análise um pouco dos discursos públicos, né? E o STF tem sido, quer dizer, não era apenas nas decisões monocráticas que o STF estava agindo como mônadas, né? Quer dizer, como ministros isolados, né? Quer dizer, também o tribunal foi fruto de polêmicas públicas, seja em julgamentos, né? Gilmar, Barroso, antes do confronto do Joaquim Barbosa com os ministros, quer dizer, será que agora, pelos esses discursos públicos do Barroso e pela própria figura do Celso, que o Celso de Mello vem assumindo recentemente, o tribunal vai estar mais preocupado em atuar mais como tribunal e menos como ministros isolados fazendo uma biografia, né? Só para fazer o último ponto, já está muito longa a pergunta, quer dizer, eu acho que você começou falando do Luiz Roberto Barroso, acho que tem poucos temas da esfera pública brasileira que o Barroso, por exemplo, não tenha proposto um modelo, né, de reforma educacional, reforma política, etc. Quer dizer, como quase intelectual público nesse sentido, né? Será que o Supremo vai deixar de ser esse fórum também de debate dos caminhos da nação e vai agir mais como uma corte nesse sentido? A minha hipótese é que o Supremo não sabe fazer diferente. Desaprendeu a fazer diferente e nos últimos 15 anos perdeu completamente parâmetros sobre comportamento e ética judicial. Então, de fato, quando a gente fala em individualização dentro do colegiado, como você estava falando, a gente está falando de uma pequena dimensão da individualização do Supremo. Alguns ministros, especificamente, não são tão longe de ser todos. Há ministros mais tipicamente discretos e institucionais, por assim dizer, ainda que também tomem suas decisões monocráticas, façam seus pedidos de vista, etc. Mas há ministros que se tornam e que embarcam e que se fazem como personalidades públicas. E personalidades públicas não só para falar sobre a STF, para falar sobre o mundo. Para dar palpite sobre o bem viver e a felicidade a partir de qualquer assunto. E assuntos políticos também. Na verdade, isso parece ironia, mas tem um grau de verdade, mas eu acho que a dimensão mais relevante disso é que ministros passaram a se posicionar juridicamente em público.
mesmo quando não admitem que o fazem, eles estão mandando avisos mais diretos ou menos diretos a todo momento. Às vezes o aviso é para o Congresso, às vezes o aviso é para o presidente, às vezes o aviso é para um ministro colega da corte. E há muito ilusionismo nisso, que é um termo que eu gosto de usar para olhar para o comportamento dos ministros, né? Os ministros passaram a conceder entrevistas e dar palestras e frequentar todos os espaços da esfera pública e da esfera do mercado no Brasil. Então, a ideia de que eles não estão... A justificativa mais artificial e mais cínica que alguns ministros usam é que eles têm liberdade de fazê-lo desde que não comentem casos concretos, que estejam na mesa do Supremo. Mas isso é impossível de acontecer. É impossível o presidente da Corte ir ao Roda Viva e querer falar sobre política brasileira sem comentar um caso que, se não está na mesa do Supremo, vai estar amanhã. Então, para mim, é uma irresponsabilidade um ministro do Supremo ir ao Roda Viva para se submeter às armadilhas de ter que falar sobre conjuntura. Foi difícil assistir aquele Roda Viva com o Toffoli, porque ele, de fato, ele estava assim acanhado. Ele estava com receios daquilo que ele podia falar e não podia. Ele não devia estar ali. Assim como o Luiz Roberto Barroso não devia estar ali na semana passada. O Luiz Roberto Barroso, alguém muito mais articulado e com muito mais habilidade para lidar com isso. Mas, mesmo assim, eu parto de uma concepção normativa e idealizada de juiz que não é de outro mundo, é o que eu vejo estudando outras cortes no mundo. Ser juiz implica um ônus, e esse ônus implica levar a sério o quanto que a sua autoridade é frágil e o quanto que é necessário mesclar uma série de formas discretas de comportamento que protegem essa autoridade. Nenhuma dessas formas o ministro do Supremo adotam. Quando eles vão dar palestras ou fazerem lives para os clientes especiais do Banco X, isso é inadmissível, mas foi naturalizado, né? Quando, nessa onda das lives, foi só uma espécie de repaginação de uma prática antiga deles. Eles frequentam todos os espaços e não percebem que há enormes conflitos de interesses nesses espaços. Se querem adotar métodos inovadores de comunicação com a esfera pública, usem a TV Justiça, não a TV do Banco X. Isso faz diferença. E, para mim, elas são muito óbvias, mas há muita disfarçatez na negação dessas diferenças e dessas nuances. Mas acho que, no final das contas, é uma corte muito frágil por causa de tudo isso. E ela não vai mudar o jeito de ser no meio do furacão. Eles estão vivendo o furacão, percebendo que a ameaça está batendo a porta, e aí estão tentando sobreviver. E aqui, né, eu observando, espero que o tribunal sobreviva e torço para que sobreviva, mas chegaram nesse momento da pior maneira possível. Bom, obrigada, Conrado. Vou agora, então, sair um pouco do Supremo. Bom, a gente queria perguntar para você agora sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? Muitos analistas salientam o papel de destaque que ele vem assumindo como garantidor da permanência do Bolsonaro no poder. E a gente queria saber a sua opinião sobre a atuação do Aras até o presente momento. Eu acho... Talvez a expressão garantidor da permanência de Bolsonaro seja um pouco forte, porque a permanência do Bolsonaro no poder não depende só da inércia e da colaboração do Procurador-Geral da República, mas eu acho, sim, que nós temos inúmeros indícios de que, por assim dizer, o Ministério Público Federal, para ser justo, é uma instituição multifacetada e complexa, mas a Procuradoria-Geral da República, a cúpula do Ministério Público Federal,
que tem competências exclusivas para fazer as coisas mais importantes, no que diz respeito ao controle do presidente, essa sim está capturada, né? E é uma hipótese que não precisa se esforçar muito para dar exemplos do porquê isso. Está capturada primeiro pelo bolsonarismo, pela filosofia anti-direitos humanos e anticonstituição do bolsonarismo, né? O Augusto Aras, quando entra, coloca na Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público Federal um procurador que é um bolsonarista fanático, que se manifesta contra a bandidolatria nas redes sociais, é muito vocal e muito agressivo, né, em relação a esse discurso de direitos. Em relação a iniciativas mais específicas contra Bolsonaro, acho que o Procurador-Geral da República basicamente tem sistematicamente arquivado pedidos de investigação sobre o governo Bolsonaro e, portanto, também dá muitos indícios de colaboração. E outra coisa que eu acho que vale a pena observar, a propósito dessa questão, é uma falha da arquitetura constitucional brasileira, né? Que permite ao presidente, é muito fácil para um presidente mostrar uma isca para o Procurador-Geral da República e falar, olha, se você se comportar, eu te mando para o STF. Porque você tem aí esses mandatos de 2 anos, você pode ser reconduzido por outros 2 anos, e o Bolsonaro já quebrou todas as convenções do Ministério Público e escolheu alguém que estava fora da lista dos escolhidos e dos votados pelo Ministério Público. Mas não só o Bolsonaro pode prometer reconduzi-lo à Procuradoria da República, como pode prometer a cadeira no STF. E essa é uma aberração, né? Basicamente, fazer uma espécie de compensação ou de prêmio pelos serviços prestados. Essa é um tipo de ajuste urgente na Constituição brasileira. A gente precisa criar algum tipo de mecanismo de quarentena por meio do qual um presidente não pode prometer nomear, e muito menos nomear, alguém que ocupe um cargo tão importante no exercício do controle da própria presidência. Isso se aplica ao PGR, mas se aplica ao ministro da Justiça, se aplica ao advogado-geral da União. É preciso pensar num mecanismo, a gente pode pensar numa quarentena ou no que for, mas eu acho que o Augusto Aras é um exemplo de alguém que às vezes até transcendeu o papel de Procurador-Geral da República e veio a público se posicionar juridicamente em defesa do Bolsonaro. Então, eu acho que o que se extrai do comportamento dele, o Augusto Aras não é o primeiro Procurador-Geral da República a ser acusado de engavetador geral. Porém, eu acho que ele tem praticado isso de maneira mais grave pela natureza dos casos que ele engaveta, né? Que são casos relacionados a crimes do próprio presidente. Mas existe uma dimensão de desenho institucional de fundo que precisa ser discutido e até partidos de oposição já têm até cogitado propor uma emenda constitucional, né? Porque se uma emenda constitucional não vai garantir que um presidente nomeie o melhor dos ministros, mas me parece uma diferença inegável que se um presidente for impedido de nomear aqueles que ocupam cargos específicos com função importante de controle, isso já faz por si só uma enorme diferença. Ótimo, Conrado. E aqui, seguindo de um tema que eu acho que trata tanto do Augusto Aras quanto do STF, né? Isso quer dizer, o polêmico inquérito das fake news, né? Isso quer dizer, teve uma série de figuras, a Heloísa Machado, da FGV, fez uma crítica pública em relação a isso. Quer dizer, como analisar esse inquérito particularmente? Eu disse isso porque o Aras, inicialmente, ele era favorável e depois ele mudou um pouco a opinião nessa adesão ao bolsonarismo que você mencionou bem, mas há muita polêmica sobre essa interpretação do regimento do STF para possibilitar que o STF basicamente quase que comande a investigação e julgue posteriormente, né? Por outro lado, há quem veja nisso uma defesa da corte do seu lugar constitucional e um pouco uma defesa da corte no seu papel de defensor da democracia, né? Queria que você comentasse um pouco essa questão do inquérito. Pois é, quando eu tive a oportunidade de escrever em pequenas colunas a respeito, e é claro que o inquérito tem alguns vícios de origem. Um deles é o fato de que
o presidente do Supremo basicamente escolheu a dedo quem seria o delegado do Supremo e indicou Alexandre de Moraes. Então, acho que isso já quebra um certo princípio do juiz natural, da ideia de que não se escolhe quem é o juiz de cada caso. Segundo lugar, que é problemático, a gente pode discutir se a competência do regimento para abrir inquérito de investigação para crimes praticados nas dependências do Supremo se encaixa a esse caso. E acho que esse é o problema menos grave, porque, puxa, nas dependências do Supremo indica uma preocupação que, adaptada aos tempos presentes, você pode ver como algo que se justifica. O propósito da norma era, de alguma forma, tentar viabilizar, em casos excepcionais, a participação do Supremo na produção do inquérito de um crime praticado nas dependências, e vamos supor que seja possível interpretar de maneira ampliativa a ideia de nas dependências do Supremo. E acho que o caso de ataques e fake news e permanente assédio e produção de desinformação e de ameaça à corte e a ministros, isso se justifique. Mas um segundo ponto problemático do inquérito foi o seu objeto extremamente amplo e indeterminado, né? E acho que esse vício de origem talvez seja o seu ponto de maior dificuldade de justificação. Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que dá para a gente dizer que o inquérito tem esses dois problemas, ainda que o seu objeto, ou ainda que a sua pretensão seja legítima. Mas também acho importante dizer que de alguma forma, e essa assim, é curioso, porque foi uma versão desse tipo de justificativa que a própria Lava Jato utilizou para embarcar na sua missão institucional. Para casos excepcionais, soluções únicas. E não há nada mais excepcional do que esse momento que o STF está vivendo. Nesse caso, não é um momento de captar de combater os bandidos e o mal. Esse momento de fato, de se proteger de ataque de diversos tipos, e com enormes evidências de que a articulação e o financiamento do ataque vem do gabinete da presidência. Do gabinete da presidência pode ser impreciso, vem da presidência entendido no seu sentido mais aberto, presidência da qual faz parte o gabinete do ódio, que custa 5 milhões de reais por mês, financiado por empresários apoiadores do governo. É uma ferramenta muito mal ainda dominada, tanto que fez terra arrasada nas eleições, mas continua fazendo muito mal para a política brasileira. Então, você dizer que a inércia porque quem poderia despertar esse inquérito é o Procurador-Geral da República, que está capturado. Portanto, é um gargalo claro do sistema institucional brasileiro. Você dizer que o STF não pode fazer nada, não pode entrar nenhuma interpretação heterodoxa, enquanto os outros abusam descaradamente e um pouco pervertem descaradamente as suas funções, acho que é uma visão muito ingênua. Agora, claro que se o STF quiser trazer mais rigor para o inquérito, e lidar com mais cuidado com o inquérito, já deveria ter feito. Mas nessa altura do campeonato, o Bolsonaro chamou para a guerra. O STF tem ferramentas muito fracas e está usando as que tem. O Bolsonaro chamou para a guerra de mãos dadas com os generais, ameaçando intervenção militar, dizendo que o STF, e isso é interessante também, dizendo que o STF, como se fosse uma coisa autoevidente, que o STF está usurpando de poder. Eles não invocam um argumento jurídico para mostrar onde que eles estão usurpando de poder. Para dizer que você está usurpando de poder, em primeiro lugar, você precisa ter uma teoria da separação de poder. O que você está chamando de usurpar de poder? É uma teoria muito ingênua da separação de poderes. Em segundo lugar, supondo que usurpasse de poder, não são os generais que corrigem isso. Os generais têm a interpretação deles, mas nem essa interpretação deles eles têm transparência de trazer à esfera pública. Onde que o STF está abusando do seu poder? Porque está investigando crimes,
porque está declarando a invalidade de algumas, poucas normas editadas pelo governo Bolsonaro. Por quê? De onde veio a ideia de que estão usurpando de poder? Ótimo, Conrado. E dando sequência a isso, você falou que o Bolsonaro chama para guerra, né? Isso quer dizer, eu acho que desde a eleição, quando o Eduardo Bolsonaro falou que cabe um soldado bastariam para fechar o STF, né? Quando o Mourão, anteriormente, já teve um histórico de defesa de soluções excepcionais, esse cardápio, essa opção da exceção, isso, está num debate público, que por si só faz muitos autores já dizerem que quando o debate sobre a exceção está colocado publicamente, né, a gente pode estar à beira de categorias como autoritarismo furtivo, que o André Singer empregou utilizando o Tchaikovsky recentemente, ou mudanças, quer dizer, golpes adjetivados como golpes por dentro das instituições, né, golpes, quer dizer, como foi a ideia de golpe parlamentar anteriormente, por aí vai. Em que sentido, isso quer dizer, claro que a gente não vai te pedir para prever nada, né? Isso quer dizer, porque não é essa a ideia aqui. Então a pergunta não é haverá golpe, mas eu acho que a pergunta a ser colocada é um pouco em que sentido esse debate da excepcionalidade, quer dizer, essa ideia de que o tempo todo a exceção pode vir, de que, como você colocou, de um exército que se coloca no poder de avaliar até onde a competência do Supremo vai, não é isso? Em que medida isso já não é um tipo de ruptura democrática? Porque ruptura é um termo ruim porque passa uma ideia de definitiva, né? Mas desgastamento profundo da democracia. E em que medida isso não pode abrir as portas para um golpe mais próximo do estilo antigo, né? Isso quer dizer, então, claro que a gente não está te pedindo para prever nada, mas para você comentar um pouco essa questão. Eu acho que é muito... Isso vem de um processo com alguns episódios importantes em que membros das Forças Armadas puseram as manguinhas de fora, né, e passaram, mais especificamente, nos episódios do julgamento do habeas corpus do Lula, a ameaçar o Supremo pelo Twitter. Né, o general Vilas Boas fez isso 2 vezes seguidas, sempre com mensagens com conteúdo subliminar, que insinuavam algo que deixavam no ar. Tem sido a estratégia retórica de generais que permanece até hoje. Então, você tem esse elemento em que em que emerge na esfera pública, não só na voz de uma franja hiperradical que desfilou pela Paulista pedindo golpe militar, mas de membros das Forças Armadas, da cúpula das Forças Armadas, falando que o artigo 142, que basicamente não diz nada, diz que as Forças Armadas têm a missão de preservar a ordem e de, quando solicitados por um dos poderes, ajudarem por meio da sua força militar, propriamente dita, a retomar a ordem e assim por diante, passaram a ameaçar o Supremo. E acho interessante que, se de um lado a literatura recente sobre crise na democracia fala que golpes não ocorrem mais, e o que acontece é uma ruptura democrática gota a gota, passo a passo, corroendo as instituições por dentro, você manipula as eleições, você assume o poder, e lá de dentro você vai seguindo a cartilha até que chega um momento em que você já afogou a democracia, você continua a chamar de democracia, você continua a realizar eleições, mas essa democracia morreu. Então, a gente acompanhou o ano 2019 um pouco por essa lente. E por essa lente a gente viu a estratégia do governo Bolsonaro fazer várias coisas muito graves que apontavam nessa direção, né? Desmontar estruturas de controle, esgarçar e pressionar ao limite as instituições de controle, utilizar um discurso que estimula a violação da lei. Então tem uma dimensão informal do comportamento que vai esgarçando, etc. Mas 2020, pela circunstância da pandemia e acirramento de conflito entre os poderes, né, que começou ali pelo Congresso e a disputa orçamentária, depois o STF participando em casos
ou em investigações que não só eram em relação ao gabinete do ódio, mas também a família Bolsonaro envolvida em caso grave de corrupção no Rio de Janeiro, etc. Repentinamente, a gente se viu diante da ideia de golpe, né? da ideia de intervenção militar, para ser mais justo com a palavra usada por eles. E eu fiquei muito tempo me perguntando, mas como assim? O que isso vai ser na prática? Né? Porque, de novo, não vai ser, supondo que possa haver não vai ser o golpe dos tanques na rua. Primeiro porque isso seria um autogolpe. O poder já está eleito, não é para remover um governo, não é para remover nem desalojar um governo. Não será tão barulhento, tão visual, não será para combater a corrupção ou para tirar a ameaça comunista e esquerdista, será basicamente para ou basicamente ignorar um tribunal, decida aí porque eu não vou seguir nenhuma das suas decisões, e interferir nas instituições que possam ainda estar submetidas à autoridade do tribunal, ou medidas mais autoritárias, como decretos que aposentem juízes, decretos que revoguem decisões de juízes, um ato institucional que basicamente revogue decisões do juiz, enfim. Claro que tudo isso é muito fácil de chamar de golpe, e vai ser golpe mesmo. Mas eu acho que isso passou a ser uma figura na mesa, uma carta na mesa. Eu deixei de desqualificar isso como um mero blefe. Eu não subestimo a capacidade deles, de fato, lançarem esse recurso. Por mais que se diga que Bolsonaro está isolado, cada vez mais isolado, por mais que se diga que não tem maioria para sustentar uma coisa dessa, todos esses cálculos da ciência política falharam nos últimos 2 anos em relação a Bolsonaro. Não vai ser agora que eu vou confiar na ciência política e suas generalizações empíricas. Eu acho plenamente possível, de maneira menos violenta do que foram os golpes, mas muito mais claro de que é golpe do que aqueles manuais de crise da democracia vêm dizendo, ou seja, um meio termo aí entre o golpe com tanque na rua e a corrosão da democracia gradual. Tem um meio termo que parece se tornou plausível e verossímil para mim. Verossímil. Eu entendo que Bolsonaro vai ser uma loucura, vai pôr o país num acirramento lamentável e de se assistir, talvez não seja sustentável, tudo isso é verdade, mas isso pressupõe muita racionalidade do governo, que eu acho que em muitos sentidos eles têm, mas tem um componente de racionalidade que, desculpe, a ciência política não pode subestimar. Então, acho que o resumo não acho inverossímil. Agora, talvez seja inverossímil a expectativa de que ele consiga se sustentar, vai ser um gesto suicida, não vai sustentar. Mas a tentativa eu acho totalmente verossímil. Obrigada, Conrado. Então, para a gente encerrar, só tem mais uma pergunta, que é a seguinte. Alguns analistas interpretam que o judiciário faria parte do sistema político, e outros que não, isso na prática, né? Eu queria saber o que você acha e o que do ponto de vista normativo você acha que deveria ser. Essa pergunta, que o judiciário faz parte do sistema político brasileiro, é uma pergunta uma armadilha, porque também vai depender do que você quer definir com o sistema político. Claro que faz parte do sistema político, porque é uma instituição que exerce um papel importante no projeto constitucional, não só um papel defensivo, mas também um papel promotor de orientações constitucionais ao regime, etc. Então, não é muito difícil dizer que, por um certo conceito de sistema político, judiciário é sim um componente, sobretudo no exercício do direito público, do direito constitucional, do controle de constitucionalidade, do controle das leis e assim por diante. Não só na disputa da ação de despejo ou do crime do fulano e do cicrano. O judiciário tem múltiplas funções e a Constituição pôs muita coisa nas costas do judiciário.
Então, eu não tenho dúvida que faz parte do sistema político nesse sentido. Mas eu acho que quando se fala em politização do judiciário, se pensa em algumas outras coisas, né? É o judiciário passar a se comportar, é o judiciário ser colonizado pela lógica da política eleitoral e da competição democrática. Então, acho que isso é um perigo, e isso não é simples construir uma instituição insulada o suficiente para ela conseguir tomar decisões, de um lado, por um critério independente, por um argumento jurídico sólido, e não influenciado pelos interesses políticos da hora. Em segundo lugar, não só o critério, mas também que tem autoridade de ser obedecida, de ser seguida pelas instituições mais políticas no sentido eleitoral e partidário da expressão. Então, acho que esse é o ponto de partida para responder a isso, né? O termo político é utilizado para se referir ao judiciário de muitas maneiras diferentes, e acho que algumas distinções são importantes aí. Claro que tem juízes que se comportam, que deixam seus interesses políticos e suas simpatias pessoais contaminarem suas decisões, e isso pode ser caracterizado como decisões políticas. Claro que, quando você interpreta o significado de liberdade de expressão, ou de liberdade de reunião, ou do direito à saúde, você vai trazer para dentro dessa interpretação uma certa teoria da política e da moralidade política. Isso não é problema, isso é da interpretação constitucional, isso não significa que uma corte está politizada, porque uma certa ideologia política carrega a sua interpretação de um direito fundamental. Então, há muita confusão e muita massa, muita zona cinzenta do que é um tribunal político, mas eu acredito, do ponto de vista normativo, que sim, a busca pela autonomia do direito constitucional, de uma instituição insulada, corajosa, transparente para dizer que a concepção de liberdade de expressão é controversa, mas que seus argumentos são esses, e que esses não estão gravados em pedra, mas que fazem parte de uma teoria política controversa, mas que a opinião do judiciário é essa, e que, se tiverem opiniões diferentes, que se busque contestá-las, enfim. É a forma como eu enxergo, do ponto de vista normativo, o papel do judiciário, sim. Muito obrigada, Conrado. Então, agora a gente já então vai encaminhar para o encerramento, mas acho que a gente teve uma ótima entrevista, acho que cumprimos nossa função de tentar, né, traduzir toda essa complexidade do mundo jurídico em meio, né, ao governo Bolsonaro para quem, né, vai nos assistir, para quem vai nos ouvir. Então, eu queria muito agradecer ao professor Conrado Hubner Mendes. Queria agradecer ao meu colega de organização, o Jorge Chalub, também professor, e também agradecer a quem nos ajudou aqui nos bastidores, que é o José Maria Otávio. Muito obrigada, José Maria, pela ajuda na gravação dessa entrevista. E, bom, agradecer também a todos aos nossos colegas da organização, né, André Kaisel, Sábio Cavalcante, e lembrar a todos que, né, forem assistir essa entrevista e depois também forem ouvir no formato podcast no iTunes e no Spotify, nos canais do IFISH e da Le Monde Diplomatique, que tem todos os outros episódios, entrevistas, né, gravados no YouTube, do simpósio, o segundo simpósio de direitas brasileiras. Está tudo disponível, então, para quem quiser depois acompanhar. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Jorge, foi um prazer. A gente fica em contato. Sim, com certeza. Ótimo, Conrado. Boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite, então. Foi um prazer, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.